Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o nosso dia 89, primeiro Crônicas de 17 a 20. Bora lá? Primeiro Crônicas 17. O rei Davi já morava em seu palácio quando, certo dia, disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa, desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel? Alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo: Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Os povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes para Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para você uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como o retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é minha família, para que me trouxesses a este ponto? E, como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da minha, desculpem, o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo e de acordo com tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre e os homens digam: O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. 1 Crônicas 18. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e tirou do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Ramate, quando Hadadezer tentava obter o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1000 dos seus carros de guerra, 7000 cavaleiros
e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer. De Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi trouxe grande quantidade de bronze, que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas essas nações: Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e Amaleque. Absai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salza era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. 1 Crônicas 19. Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu, e seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e mandou-os embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo Hanum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Aram-Maaca e de Zobá carros de guerra e condutores de carros, por 35 toneladas de prata. Alugaram 32.000 carros e seus condutores. Contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba. E os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e posicionou-os contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai e posicionou-os contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas, se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai, e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que viviam no outro lado do Eufrates, e Sofaque, e
desculpem, o comandante do exército de Hadadezer veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas, começado o combate, eles fugiram de diante de Israel. E Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. 1 Crônicas 20. Na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu seu exército até a terra dos amonitas e a arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe cercou Rabá, a capital, atacou-a e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade, e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Houve depois disso uma guerra contra os filisteus, em Gezer. Naquela época, Sibecai de Usaf matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes eram os descendentes de Rafa em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero vocês aqui amanhã novamente, que vocês tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.